Olá, saudações a todos. Hoje eu quero fazer esse vídeo com vocês, nesse bate-papo muito gostoso, onde eu posso expressar minha sabedoria e, sobretudo, minha opinião. Opinião ainda eu posso passar, né? É liberado a opinião ainda? Estamos numa democracia? Acredito que sim, né? Então, minha opinião pode, de repente, ser interessante para quem conhece o assunto que eu estou falando, vai agregar, vai aditivar o conteúdo, mas para quem não gosta, para quem é contra, para quem acha que estão fazendo teoria de conspiração, eu peço que você assista, né? E me desculpe se eu não puder agradar todo mundo, mas tenho certeza que nesse vídeo aqui, bastante coisa eu posso falar para vocês e vai servir de uma forma ou de outra para ajudar o seu conteúdo informacional. Bom, minha experiência que eu trago é de algumas vivências em outros países que já tiveram sistemas de situações e governos muito parecidos com o que a gente está vivendo agora. Mas você vai falar, puxa professor, mas o senhor já viveu uma pandemia? Não, mas eu já vi cólera na minha frente, já saí de um lugar que teve outras coisas piores, mas eu estou aqui, sobrevivi. O que eu posso falar é que tudo começa muito parecido como está agora. Então eu vou citar algumas coisas para vocês abrirem os olhos. Será que tudo está normal? Será que existe um controle? Será que tudo está sob controle? É óbvio que está. Não, as pessoas estão agindo como tudo tivesse descontrolado e que o inimigo estivesse na porta. Há um controle em tudo. Há uma coisa chamada agenda. Isso vocês precisam pôr na sua cabeça. Uma agenda que é como a agenda que você acorda de manhã, que tudo está colocado ali. 7 da manhã tomar um café, 8 da manhã entrar no trabalho, às 10 da manhã almoçar, né? Tá tudo ali, tudo certinho. 10 da noite assistir o professor. Tá tudo ali na agenda. O mundo também tem essas agendas, né? Esse planeta que a gente vive tem os donos do mundo. Todos os sistemas, sejam eles o que você imagina, tem uma certa ordem. Alguns são mais dantescos, outros são mais humanos, mas tudo tem um objetivo, né? Para quem você trabalha, as coisas que você compra, as coisas que você come, onde você vive, o tipo de gênero que você é, o tipo de padrões que você tem. Tudo isso aí está numa agenda, o seu grau de instrução, a sua raça, né? O que você pode falar, o que não pode. Por isso que eu brinquei, falei, ainda posso pôr minha opinião, mas tudo tem uma agenda. Agenda que vem desde a escola das pessoas, né? Como que é colocada a informação, do jeito que aprende. Então por isso viver nesse mundo e sobreviver e sobretudo estar lúcido é um grande desafio. Não é para qualquer um. E nesse momento em que o mundo virou uma pandemia, que na minha opinião já é um pandemônio, mais do que nunca nesse vídeo eu quero trazer uma tranquilidade para vocês. E foi justamente essa tranquilidade que me salvou de não ficar louco nas coisas que eu via pelo mundo. Pensa você ver uma guerra, você vê pessoas morrendo, você vê pessoas morrer por fome, por doença, né? Você vê em países, fala, nossa, mas tem diamante nesse país e as pessoas morrem de fome? Ah, não, isso aí acontece lá na África. Não, não, acontece no Brasil. O Brasil é rico e as pessoas morrem de fome no Brasil. É triste, né? Triste. O Brasil tem riquezas que são interessantes para o resto do mundo. E se vocês perceberem, essa agenda foi muito pesada nos últimos anos. É uma agenda que mexe com tudo que você vive, inclusive onde você vive. Né? A gente tem essa agenda falando sobre a Amazônia, sobre a questão ambiental, sobre os animais, sobre o jeito que as pessoas devem se comportar. Mas essa agenda é maldita, porque ela sempre trabalha com um tripé, com um triângulo, que é o quê? Primeiro divide, depois enfraquece e aí domina. Mas existem pessoas que querem o bem de uma nação, existem pessoas que estão preocupadas com o todo, mas elas são tratadas como loucas, como pessoas que são imbecis, pessoas que não sabem o que está acontecendo, ou que são caretas, ou que são retrógradas, mesmo elas sendo liberais. Bom, eu quero atualizar vocês, rapidinho. Vocês de repente entraram numa quarentena, com toda a alegria do mundo, em prol de um inimigo que estava chegando. O inimigo não era um exército ou um país inimigo,
mas estava aqui. O inimigo que desde novembro do ano passado está sendo colocado, mas ninguém acredita. E quem falava até janeiro era perseguido. Eu sei porque tiveram 2 vídeos meus que não subiram quando em janeiro eu falei o que ia acontecer no mundo. E vocês vão perceber nas entrelinhas dos outros vídeos que eu falo como você se tem uma postura para 2020, como se preparar para 2020, eu falo justamente sobre isso. Tem uma frase que eu falo: as guerras não acontecem por acaso, elas têm um certo princípio para acontecerem. Tá? Mas, tudo bem. O Brasil é solidário, as pessoas se uniram, parecia jogo de Copa do Mundo, todo mundo foi para sua casa, as ruas estão vazias, mas, né, num primeiro momento todo mundo feliz, e num segundo momento está todo mundo estressado. Num primeiro momento, uma mídia que estava lá mostrando toda a loucura das pessoas, né, que elas não estavam acreditando, mas que ia acontecer, e aí ela mostrando o que estava ocorrendo no mundo, pessoas morrendo, caixões, médicos doentes, pessoas infectadas, toda a loucura. E por outro lado, o brasileiro, as pessoas do outro lado ali assistindo, todas com medo, né? Medo se alguém mexesse no nariz, se alguém tossisse, né? Se alguém falasse qualquer coisa, ao ponto delas controlarem as outras na rua, gritarem lá de cima, de prédio: ô, sai da rua aí! Você está andando na rua, o que você está fazendo? Não, só estou estacionando o carro. Não, sai daí! Ou você caminhar no quarteirão para pegar um ar e as pessoas gritarem: volta para casa, é quarentena. É muito estranho esse comportamento, mas tem um porquê, vocês vão entender. Então, nessas agendas estão implantadas situações que as pessoas aceitam, não porque elas são ruins, porque elas são do bem. E tem um monte de gente levando a bandeira do bem, trazendo como frente essa agenda. Uma agenda de domínio, de enfraquecimento, né? Uma agenda de divisão das pessoas. E por trás ninguém vê os bastidores. Mas graças a Deus existem informações que muita gente chama como teoria de conspiração. E eu percebo que todas as teorias de conspiração que eu vi na minha pobre e humilde vida, todas elas se tornaram realidade. Estranho isso, né? Mas não, é boato, é fake, é não sei o quê. Mas tá aí, eu fiz 2 vídeos muito interessantes, inclusive um que fala que a China alugou o Brasil. Até tem gente que fala: não, na verdade a China comprou o Brasil. Pode ser também. Até eu mudei a música, porque a musiquinha que as pessoas cantavam é O Dia que a Terra Parou. Tão linda aquela música, né? E eu coloquei outra. Na solução, eu vou alugar o Brasil. Né? Porque o Brasil tem o Atlântico, tem vista para o mar, e a Amazônia é o quintal. Olha só, o mesmo artista, quantas divisões, né, que ele tinha para uma situação atual. Quantas opções, na verdade. Então, preste atenção. O que a gente está vivendo agora? Um caos muito grande, que as pessoas não perceberam, mas elas tratam isso como ordem. E uma coisa muito interessante, elas estão divididas e elas estão pensando de uma forma, entre aspas, pelo que a propaganda está sendo colocada, porque a mídia está mostrando. Então elas estão seguindo tudo de uma maneira muito estranha. Chegamos ao ponto de presos serem soltos, fugirem de cadeias, e chegamos ao ponto de idosos serem punidos, multados porque estão na rua. E as pessoas que não cumprem também, que não cumprem uma quarentena. Você não pode chegar nas cidades, tem barricada, tem terra na frente da cidade. Você vai, o cara olha para sua cara: qual que é a placa do seu carro? Não, dá meia volta e volta. Mas que estranho, né? Tem coisas que estão funcionando, tem coisas que não. Então eu vou colocar um pouco dessa agenda para você, vou até escrever aqui no vídeo para você entender, e você vai perceber se você está ou não vivendo nesse momento de comunismo do Brasil. Opa, comunismo? Eu ouvi isso? Comunismo. Para você que é jovem, que acha que comunismo é libertinagem, nossa, eu conheço de jovem que acha que comunismo é você ser livre para usar maconha, transar, curtir a vida. Mas na verdade comunismo não é isso não. Comunismo é o Estado dominando as pessoas. Mas sobretudo um Estado que você nem imagina qual seja. Porque não é um governo democrático eleito como o Bolsonaro que está aí. Mas sim quem está no bastidor, quem está por trás, criando uma situação de comunismo no intuito bonito que tudo está legal, tudo está bom. Vamos unir pelo Brasil.
Fique em casa, né? Hashtag fique em casa. Vamos ver? Vou passar aqui. Governantes ineptos dando ordens sem sentido. Fecha restaurante, mas não fecha pedágio. Fecha uma coisa, mas não fecha outra, por exemplo. Toque de recolher. Proibição de frequentar certos lugares. Os parques estão fechados. Comida limitada. Liberdade limitada. Todo mundo é agente do Estado, dizendo para você seguir as ordens do governo. Todos são espiões de todos. Eu convido você a ver o filme 1984, né, de George Orwell, que fala muito sobre isso. Medo constante provocado por sua propaganda. Sua empresa não é exatamente a sua. Você abre quando o governante inepto deixa. Você não pode visitar seus familiares. Você não pode circular nem voltar para sua cidade natal sem ser linchado por uma massa de histéricos e vão por aí situações muito piores. Bom, meus caros, é isso que eu quero mostrar para vocês. O que vocês estão vendo hoje é uma amostra grátis de uma coisa chamada comunismo, que ele vem através dessas informações. A mesma informação que é colocada desde criança para você, por exemplo, que vive no Brasil estudando nas escolas, e ela foi muito forte nas últimas décadas, para que tudo está normal, em que ser comunista é normal, mas não com a palavra comunismo, com uma coisa de outros nomes ali no meio, né? Como igualdades, como agendas, como trazer o melhor. O melhor para quem? Se tivemos corrupções e um monte de coisa errada acontecendo no país. E chegamos ao cúmulo, né, dessa agenda grátis aí, dessa amostra grátis, das pessoas serem fiscais das outras, das pessoas não entenderem o que a outra está falando, e todo mundo agora com essa bagunça. E lembra que eu falo, né? Eu quero que vocês aproveitem, porque é isso que eu não quero que aconteça. Vocês já perceberam que é ruim, né? Mas pode piorar. Então acompanhe os vídeos que eu estou colocando aqui para vocês, porque justamente é o meu trabalho, né, que está sendo colocado em risco, assim como o trabalho de um monte de gente. Eu gero riqueza para o país, assim como qualquer outra pessoa que trabalha. Eu como empresário, não tenho só essa função aqui de atendimentos, né, na internet, eu não vivo de internet, não sei se vocês perceberam, né? Eu vivo de outras coisas, mas isso está afetando. Pega qualquer pessoa que é autônoma, né? Um pedreiro, um pintor que não pode trabalhar. Tem um vídeo do sujeito com 2 carrinhos cheios de massa e ele foi obrigado a parar. Nem para usar aquela massa que estava pronta, né? Porque o concreto seca, nem aquilo o cara pôde terminar. Simplesmente ele foi tirado do trabalho dele. Então, pessoal, quem é empresário está realmente chateado com tudo, porque não pode trabalhar. Quem quer realmente trazer riqueza não pode. E o presidente coloca uma fala dessa e ele é mal interpretado. Não pelo povo em si, o povo até entendeu, mas ele é mal interpretado por uma mídia que cria distorção com um grande objetivo, enfraquecer o Brasil. Qual é o objetivo de enfraquecer o Brasil? Acompanhe o vídeo lá que eu falo que a China alugou o Brasil e vocês vão entender quais são os interesses que há aqui. Mas o interesse maior realmente é enfraquecer a raça humana no planeta inteiro. Não é trazer, como as pessoas falam, é uma visão de espiritualidade, que é o despertar, que é esse momento que as pessoas têm que buscar a luz, que as pessoas têm que se unir, tem que... Não, não é esse momento, não tem portal aberto. Esse momento que você está vivendo agora simplesmente é uma vibração que você tem que ser forte, que você tem que se impor e que você tem que ser racional. Não é vocês falar, não, porque o Bolsonaro fala duro, ou porque tal pessoa fala ruim. É pensar quem está com a razão e procurar essa razão. Vocês acham que a mídia é amiga de vocês? Não é. Vocês acham que as coisas são amigas? Não são. Ninguém vai pôr comida na sua casa ao que você estiver passando fome. Você tem as suas dívidas, ninguém paga as suas dívidas se você não trabalhar. Então, um monte de pessoas estão presas nas suas casas e quando um presidente fala algo sério, as pessoas falam, o cara é louco. Mas você está preparado para a próxima fase que virá? Porque essa fase vem em cima dessa fala do presidente, que ninguém está percebendo. A gente já percebe que tem gente na internet, né, pessoas que vivem na internet, que vivem do caos, assim como a mídia, né, que elas querem a destruição. E eles querem o quê? Criar mais pânico nas pessoas. Sem cadáver, sem corpos que tem no Brasil, já estão criando um pânico desse tamanho, em que eu vejo pessoas que são extremamente sérias e cultas, assustadas,
Agora imagina o resto do povo como que está, né? Que vive das informações só da mídia, que não tem tempo de ler um livro nem nada. Agora, sem nada de morto, já conseguiram fazer isso, colocando, por exemplo, uma informação do tipo, não são 500 mil infectados no planeta. Do jeito que eles põem é mais de meio milhão de mortos, de infectados, desculpa, mais de meio milhão de infectados no planeta. O que chama mais atenção, 500 mil ou meio milhão? Né? Então olha como as informações são colocadas de uma maneira de assustar as pessoas. Agora imagina se você está preparado em ver os cadáveres, em ver os caixões, como aconteceu lá na Itália, que ninguém sabe exatamente o que tem lá. Tem mais de 5, 6 teorias ali muito precisas, e talvez acho que será a soma de todas essas teorias mostrando o que aconteceu realmente na Itália. Você está preparado? Porque não será um caixão. Começou assim, né? Aquele placarzinho. 1, 2, 3, agora será o placar maior. Projeção geométrica, né? É uma progressão geométrica onde as coisas são feitas de forma de potência. Não é 2 mais 2, é 2 vezes 2, que dá 4. É 4 elevado ao quadrado, né? 4 vezes 4 mesmo, vai dar 16, e assim as projeções vão seguindo, 16 vezes 16, 32, 32 vezes 32, 64, 64 vezes 64, 128, assim que serão as projeções. Será que você está preparado com isso? Isso vai deixar você muito angustiado, porque essa imagem será colocada com ainda um advento, né? Acréscimo de pessoas mortas que não são pelo vírus, mas por um decreto que foi implantado por um desses governantes, onde qualquer morte agora tem que ser colocada como esse nome, né? Da epidemia que está acontecendo agora, que eu não vou citar aqui. Certo? Você acha certo isso? Errado, né? Então olha que situação, pessoal, que momento delicado, que o ser humano tem que estar consciente, pego as informações mais concretas, pego realmente ao amor, né? Não dá para você generalizar tudo, as coisas estão muito severas. Você vai ter que lutar entre a cruz e a espada. A cruz realmente de não propagar algo que está aí matando as pessoas, que é verídico, mas também por trás disso você ter o amor de produzir riquezas para sustentar as pessoas que precisam do dinheiro, porque assim funciona. Ou vocês querem que tudo fique decadente? E você vê a fome por trás de tudo isso. Vê as crianças pançudas, com aquela barriga enorme, cheia de verme, os bracinhos finos, porque não tem alimento, e as costelinhas aparecendo e aquela cabeça imensa. Isso acontece na África, né? Você está preparado? São essas 8.500 pessoas que morrem. Então preste muita atenção nessa questão da riqueza, de produzir riquezas. Não há interesse em que o Brasil cresça. Há tempos estão querendo quebrar o Brasil e pode acontecer. Se você vai ficar surpreso com as mortes, eu convido você a pensar em números, né? Números. 60 mil mortos de violência no Brasil todo ano. Isso me dá um número dividindo aí por 365 dias de praticamente 164 mortos por dia. Mas isso não é colocado nas grandes mídias, não é falado, nossa, no Brasil morre, vamos fazer uma paralisação, vamos ajudar todo mundo. Por dia morre no Brasil 14 pessoas por fome, ninguém fala isso. Por dia no mundo morrem 8.500 pessoas por fome, ninguém fala isso também. 8.500 pessoas morrem todo dia de fome no planeta. E você quer isso para o Brasil? Você está preparado a ver o Brasil destruído, como eu já vi certas nações? Um país rico destruído, né? Onde as crianças estão lá com os bracinhos finos, a costela aparecendo, porque ela está enfraquecida, está com fome, está quase cadavérica, e aquela barriga imensa cheia de vermes, a cabeça imensa, e comendo um prato de sopa de doação, porque o dinheiro não existe. Dá para fazer uma oraçãozinha para essas crianças? Dá para falar, não, vamos fechar aqui, vamos rezar um Pai Nosso para ela. Pode até ajudar, mas essas crianças precisam de comida. Estão desnutridas, não dá para chegar com um prato de comida para elas. Ainda tem que ter todo um preparo médico para se reerguerem. E quem está aí, que tem que sustentar a família, que loucura. Então se as pessoas não morrerem pelos vírus, possivelmente elas vão morrer por loucura, se suicidando. Tivemos recentemente aí o caso de pessoas jogando de prédio porque teve uma crise em 2008 no Brasil, 2009, as pessoas não tinham dinheiro. E agora, um país que vem de 14 milhões de desempregados, o que terá pela frente? Portanto, não tirem as esperanças das pessoas.
Preste muita atenção nesse vídeo, que é muito sério tudo isso que eu estou passando. Se preparem para ver mortos, e isso será colocado na frente de vocês para criar mais pânico por uma propaganda que é muito ligada ao comunismo. Uma propaganda que é ligada ao pior sistema de governo que aconteceu no planeta, porque se fosse bom, o mundo seria comunista, mas não é. Então essa agenda comunista está rodando o planeta em vários países para criar enfraquecimento, para que o comunismo volte com força total. E o comunismo já matou muitos milhões de pessoas pelo planeta inteiro. Preste muita atenção nesses dados. Eu espero realmente que clareie a cabeça de todos vocês, porque todos nós estamos nesse mesmo navio, essa nave mãe chamada Planeta Terra. E cabe a cada um de você agora não cair nesse papo, nessa conversa e ficar contra outra pessoa, mas se unir. O que é bom para o ser humano, mas no sentido realmente de não entrar nessa regra de três maldita, do dividir, do enfraquecer e dessa dominação. Honrar a todos, dê seu like no canal, dê sua opinião também e, sobretudo, vamos manter nossa cabeça certa. Não será fácil não, mas eu tenho certeza que aos poucos você compreenderá. Honrara.